poder de direção que eu falei para vocês é o que o empregador tem de determinar como a atividade será exercida. Até aí, pero no mucho. Não pode ultrapassar esse limite, ou seja, é a forma de gestão, a forma de exercício de gestão. Ela se dá pela ordenação, como fazer, pela fiscalização do que está sendo feito ou pela disciplinação do que é feito e do que não é feito. É aí que entra, conforme ensinamento que eu cito no livro do professor Amaury Mascaro Nascimento, nosso papa no direito do trabalho no Brasil, né? Como se divide o poder de gestão. Né? Aquele que ordena, aquele que fiscaliza, aquele que disciplina. Dentro dessas três questões está não se caracteriza o assédio e nem o crime. Ou seja, nos limites da lei e de forma a não causar constrangimento e humilhação injustificada, não há configuração do assédio moral. Por isso que a gente tem muita dificuldade de provar o assédio. Muita. Porque se eu jogar este copo aqui e ele se quebrar, eu pego os cacos do copo e provo o dano. Mas o assédio, como ele interfere principalmente na qualidade psíquica do empregado, como ele quebra a vitrine por dentro, não tem como juntar os cacos e provar o assédio. É muito difícil. A prova do assédio é muito difícil. Embora tenham milhares de casos comprovados, mas a gente sofre muito quando a gente vai para uma audiência para comprovar o assédio. Já perdi muitos casos, viu? O assédio, a primeira consequência do assédio é a rescisão indireta, a justa causa do patrão. Rescisão indireta que está lá no artigo 483 da CLT, que diz o seguinte: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização, conforme o Patolino está mostrando aí, nas seguintes hipóteses. Se for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, se não cumprir o empregador as obrigações do contrato e se o empregador praticar contra o empregado ou pessoas de sua família ato lesivo da honra ou da boa-fama. São as alíneas A, B e C do artigo 483 da CLT e mais o parágrafo 1º que diz que o empregado pode escolher a investigação da rescisão indireta, trabalhando ou ficando em casa, que é o chamado aviso prévio do patrão. Está aqui uma decisão, por exemplo, do TRT da 15ª, que exatamente entrou nessa nuance lá. Assédio moral, resolução do contrato de trabalho por justa causa do empregador, indenização por dano moral, cabimento. O assédio como forma de degradação deliberada, degradação deliberada, das condições de trabalho por parte do empregador em relação ao obreiro, consubstanciado em atos e atitudes negativas, ocasionando prejuízos emocionais para o trabalho. Então, veja aqui, é o reflexo no grupo, face à exposição ao ridículo, humilhação e descrédito em relação aos demais trabalhadores, constitui ofensa à dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º ou 4º, se não me falha, da Constituição Federal. E quebra o caráter sinalagmático do contrato de trabalho, ou seja, da igualdade, do respeito. Autorizando, por conseguinte, a resolução da relação empregatícia por justa causa do empregador e, inclusive, ensejando indenização por dano moral. Foi uma decisão do TRT da 15ª, um processo de 2001, julgado acho que uns 2 anos atrás. A relatora foi a doutora Pellegrina. Pellegrina filha, né, que a Pellegrina mãe, desembargadora aqui de São Paulo, se aposentou há uns 2 anos atrás. E também o assédio pode ser considerado uma doença profissional. O INSS tem, inclusive, o Conselho Federal de Medicina, inclusive, expediu uma resolução determinando aos médicos do trabalho que eles identifiquem, nos casos, e aos médicos do INSS, aos médicos de maneira geral, que eles identifiquem quando o afastamento está se dando por assédio e que é a obrigação deles, como médicos, fazerem isso aí. E peçam o CAT. E se o sindicato fica sabendo, eu já orientei vários sindicatos que eu assessoro sobre isso, chegou um trabalhador assediado, reclamando, etc., etc., faz a verificação e expede um CAT. O próprio sindicato tem o decreto
a Lei 8.213, o decreto que regulamenta essa lei, autoriza os sindicatos a expedirem CAT provisório, que é o comunicado de acidente de trabalho. Tudo isso baseado no quê? No artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em quais termos? Está aqui, ó, inciso 5º e inciso 10. São os dois dispositivos da Constituição que tratam do dano moral, que tratam do assédio moral. O 5º fala genericamente, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. E o artigo 5º, inclusive, esse artigo 5º, ele retroage lá, há milênios de anos atrás, no Código de Hammurabi. Né? Quem for a Paris, lá no museu, vai ver o Código de Hammurabi lá, e ele dizia já lá, nas leis de Hammurabi, que a indenização seria que a pena seria proporcional ao agravo. Já no reino de Hammurabi, você agredia um, você tinha que cuidar do lesado. Se você matasse outro, você cuidava da família dele. E se o crime fosse de tamanha gravidade, você ia carregar o morto amarrado no seu corpo. Isso está nas leis de Hammurabi. Ou seja, você morreria junto. Ou matou, então você vai cuidar agora da família de quem você matou. Né? Aqui no Brasil tem isso no Código Penal, mas é praticado? De maneira alguma, é um absurdo. Né? É muito pouco. Né? E o inciso 10 fala da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Esse inciso 5º e o inciso 10 é uma inspiração, é uma redação bem melhorada do antigo artigo 159 do Código Civil anterior, que está substituído pelo artigo 186, hoje, do Código Civil atual, que trouxe também, que é o Código Gastone Rigg, não, como é que foi o relator do Código Civil? O Fiuza, o Código Fiuza, né? Que foi o relator do Código Civil, um deputado aqui de Santos, né, amiguinho? Fiuza era aqui da Baixada, né? E que morreu. Hã? É, isso. E que morreu logo depois que ele foi o relator desse código, ficou muito bem elaborado, avançou muito, embora com 10 anos de atraso de votação, entre a conclusão do relatório e a votação, mas muito mais avançado do que o nosso primeiro código, que era de 1916, quase do tempo do Império. Né? E aí o artigo 186, atualizando o inciso 10, o 5º e o 10, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, aqui está a inovação do 159 antigo, né, comete ato ilícito. Ato ilícito gera dano. Né? E o dano, e o ato ilícito está lá mais adiante, no 927 desse mesmo Código Civil, que diz o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. A justiça vem se pautando tudo nisso. E aí a justiça define o que é o dano. O dano é moral? O assédio é moral? Houve assédio? Houve. Que dano aquilo causou? Então, o que é o dano? Dano está aí. Dano vem do latim, de danum. Dano é um estrago, um prejuízo. Acelerei meu carro, bati no outro, causei um dano. Atropelei alguém, causei um dano. Derrubei o portão, causei um dano. Enfim, o dano é o prejuízo. Aquilo que muda uma situação pré-existente. O dano no direito é a violação de um patrimônio jurídico do indivíduo, ou seja, do seu conjunto de bens. Eles podem ser, inclusive, eu tenho um bem moral, um bem físico. Então, a violação, o ato ilícito trazido pelo assédio moral, causa um dano. Esse dano, para mim, pode ser moral ou material. Tá? Por quê? Porque o direito protege o conjunto do cidadão. Tá? Os bens corpóreos e incorpóreos. Tá? Por isso que o Supremo, já em 1967, editou essa súmula 341. Tá? É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Patrão ou comitente, ou seja, patrão ou aquele a quem ele cometeu, a quem ele delegou alguma atribuição. E o Supremo já vinha pautando isso aí, porque já em 1929, na lei das ferrovias, já se previa a indenização por dano. Né? Lá em 1929 já se fez isso aí. E aí veio o Supremo, como sempre, né, avançando e visando a proteção do cidadão, estabeleceu essa súmula que depois foi incorporada às decisões dos tribunais e também passou a ser inspiradora das leis que vieram.